Renê, boa tarde, Ronaldo, boa tarde para a galera de casa. Muitas notícias no Flamengo, hein? Vamos começar falando sobre o goleiro Hugo Souza e o interesse do Ajax da Holanda no jogador. O Flamengo que já negociou o Natan com o Bragantino, está para sair também o Matheus Tuller, mais um jovem da base, e agora existe o interesse do Ajax da Holanda no futebol do Hugo Souza. Houve um primeiro contato dos representantes do clube holandês com os representantes do atleta e se espera, inclusive, que os holandeses estejam no Rio de Janeiro nos próximos dias para tentarem avançar nessa negociação. Só que o time holandês não tem pressa, Edilson, nesse momento, porque a janela de transferências para o futebol internacional e até para a Holanda começa em junho. Então, até lá, dá para se negociar essa situação. E por que é necessária a negociação? Porque não vai ser efetuado, no caso do Ajax querer o Hugo Souza de fato ir até o final, não vai ser efetuado o pagamento da multa rescisória. O que a gente ouve de bastidores é o seguinte: o Hugo tem uma multa rescisória altíssima com o Flamengo, 70 milhões de euros, algo em torno de 470 milhões de reais. Não será esse valor que será pago pelo Ajax, que se fosse, não teria nem negociação, o jogador já poderia sair sem anuência, inclusive, do Flamengo. O que se especula nos bastidores é que possa chegar uma proposta no valor de 20 milhões de euros, ou seja, bem mais baixo do que a multa rescisória do Hugo. Mas a gente sabe que multa rescisória é exatamente para isso, para proteger o jogador. Então, em termos de negociação, essa negociação pode avançar. A gente vai ficar atento se os holandeses mesmo vão chegar aí ao Rio de Janeiro nos próximos dias para tentarem efetuar essa negociação. Último detalhe sobre isso: o Van der Sar, um dos maiores goleiros da história do futebol holandês, deu aval para a contratação do Hugo Souza. Então, é mais uma opinião que pesa a favor dessa possível transferência. A gente vai continuar apurando toda essa situação. Uma outra notícia, e aí é bom o torcedor do Flamengo se acostumar. No ano passado, o Flamengo via um destaque, por exemplo, revelação do Campeonato Brasileiro de 2019, Michael. O Flamengo foi lá e pagou, trouxe o Michael. Um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro naquele momento, Léo Pereira. O Flamengo também foi lá, contratou o Léo Pereira. Neste ano não será assim. O Flamengo está observando oportunidades de mercado. Isso por conta do orçamento previsto. O Flamengo prevê um dinheiro feito com venda de jogadores, está tentando evitar a venda de um titular, que era muito clara no início, está tentando fazer isso com os garotos da base para que o time titular não sofra muito. E as contratações do Flamengo, como vão ser? Como foi a do Bruno Viana? O que eu quero dizer com isso? Jogadores que não são tão conhecidos no Brasil, têm experiência de Europa, isso é muito importante para o time do Flamengo hoje, e que possam chegar e darem conta do recado no Flamengo. A gente já trouxe aqui que o Flamengo quer o seguinte, em relação a reforços. Um zagueiro, que já chegou, no caso o Bruno Viana, um jogador de meio de campo, um goleiro, então também pode entrar nessa situação aí da negociação do Hugo, e um atacante de lado. E nessa posição, atacante de lado, surge um nome, e o nome é do Vitor Sá, jogador que atua hoje no Wolfsburg da Alemanha. Assim como o Bruno Viana, que atuava no Braga, não atua em um time de ponta na Europa. É um jogador que teve pouca experiência no futebol brasileiro, passou pela base pelo Palmeiras no Sub-20 e foi muito jovem para o futebol austríaco. Por lá ele se destacou, chegou a ser artilheiro da Copa da Áustria, vice-artilheiro também do campeonato local. O Wolfsburg observou e trouxe o Vitor Sá. Ele não engrenou no futebol da Alemanha e por isso o Flamengo observa que pode ser uma oportunidade de mercado trazer esse jogador, que seria um jogador de lado de campo. Então Vitor Sá é a bola da vez, nos mesmos moldes aí do Bruno Viana, e provavelmente esse jogador de meio que possa chegar também seja dessa forma. Uma última atualização sobre o caso Rafinha, Edilson. No próximo final de semana é a data limite para que se decida essa situação. Como eu trouxe aqui ontem, o problema é encaixar o Rafinha no orçamento. A gente sabe que existe um desejo do jogador de voltar. A torcida do Flamengo também recebeu muito bem essa situação, apesar de o Isla ter desempenhado bem o papel dele na equipe do Flamengo. E agora a questão é essa: se o Rafinha vai caber no orçamento do Flamengo ou se não vai para essa temporada. Isso será decidido até o próximo final de semana. Se for uma negociação com desfecho positivo ou negativo, até o próximo final de semana essa situação. Então, bastidores do Flamengo em termos de possíveis saídas: Hugo Souza, interesse do Ajax, o Vitor Sá, jogador que pode chegar para o Flamengo, e a situação do Rafinha para ser definida até o próximo final de semana. Edilson. Até já, então. Valeu. Até já. Obrigado. Valeu. Tá aí o Bruno.